Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez é a segunda parte do vídeo Gado de Leite em Goiás. Então vamos assistir esse lindo vídeo, que é a segunda parte, ouvindo a palavra do Senhor. Bora lá então. Livro de Josué, capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não se deu herança na terra, senão cidade em que habitassem e os seus arrabaldes, para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Calebe, filho de Jefoné, o querezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti? 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Aleluia! Eita, Calebe de fé, hein, pessoal? Calebe foi um grande homem de Deus do Antigo Testamento, servo de Josué. Ele foi espiar a terra. Moisés mandou ele espiar a terra. E ele foi, espiou a terra e voltou com aqueles cachos de banana, cachos de uva, tudo assim muito perfeito, muito maravilhoso. E também tinha muito gigante, né, na terra. Mas isso não abalou a fé de Josué e Calebe. Eles continuaram seguindo ao Senhor, continuaram na fé e creu que aquela terra seria deles, que eles iam conquistar, né, aquela terra que Deus prometeu ao povo de Israel. E eles conseguiram. Por quê? Porque esses 2 espias, Josué e Calebe, continuou na fé. Eles não abandonaram, não olharam para trás. Os outros que não creram, morreu no deserto. Mas eles que continuou vivendo a fé, enfrentou gigantes na fé em Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eles venceram e entraram na terra prometida. Esse é exemplo para nós, né, gente? Que nós temos que perseverar, temos que permanecer até o fim, porque Deus é conosco, amém? Temos que viver pela fé, não por vista, mas pela fé. Vamos continuar lendo. 40 anos, olha aí, versículo 7. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia, 40 anos, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Que maravilha, aleluia, Jesus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Que maravilha! Esse é o nosso Deus. E ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra
como para sair e entrar. Olha só, ele estava forte do mesmo jeito, com 85 anos, ele estava forte para sair, para guerrear e entrar na terra prometida. Aleluia, Jesus. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para o expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o querezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E ainda o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Essa passagem fala conosco e nos fortalece, renova nossas forças, renova a nossa fé. Deus disse para Josué: meu servo Moisés já é morto, agora vai você e passa esse Jordão. Foi lá no capítulo 1, né, gente? E o companheiro de Josué é o Calebe. Olha para você ver como Deus abençoou. A Josué e Calebe eram homens de fé. Eles não precisavam ficar no deserto, peregrinando pelo deserto 40 anos junto com aquele povo. Mas eles teve que esperar junto com o povo. Por quê? Porque é através daquela fé deles, daqueles dois homens, que o povo que saiu do Egito conseguia atravessar aquele deserto. Então Deus usou Moisés e usou Josué, depois, né, da morte de Moisés, usou Josué, porque eles eram um instrumento nas mãos de Deus. Eles deixaram ser usados, né, por Deus. Eles eram obedientes, mesmo sem precisar viver naquele deserto tantos anos sofrendo, né, debaixo de sol, debaixo de chuva, poeira, mas viveu ali pela fé, para ajudar os outros, para ajudar. Então eles foram instrumento para Deus abençoar aquelas outras pessoas que estavam ali, todo aquele povo que Moisés guiou. Então Moisés guiou aquele povo. E eles saíram do Egito e foram à terra prometida. Em direção, né? Só que não foi direto. Por quê? Por causa do pecado. Por isso que eles ficaram ali naquele deserto, rodando ali 40 anos, sem haver necessidade. Por quê? Por causa da desobediência, a falta de fé, por causa da incredulidade do povo, né? Muitos morreram ali no deserto. Tanto que quem entrou na terra prometida, quem herdou a terra prometida, foi Josué e Calebe, porque eles creram até o fim. Olha só a força de Calebe, né? Que benção. Glória a Deus. Essa é a fé que nós devemos ter. É essa fé que nós temos que pedir para o nosso Senhor. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente fala com o nosso Deus, quanto mais nós ouve nosso Deus falando através da Bíblia, a fé da gente vai se renovando. Claro que a gente não vai ter uma fé tão genuína quanto a de Josué e Calebe, né? Quem somos nós? Nós somos pequenos. Mas nós temos que nos esforçar, porque o reino do céu é tomado por esforço.